Segredos não protegem casamento. Segredos apenas adiam uma nova destruição desse casamento que você está tentando restaurar. Se o objetivo é restauração, os dois lados precisam ser tratados com verdade absoluta e com transparência. A pessoa que traiu muitas vezes tem medo da rejeição. Ele pensa, se eu contar tudo, acabou. Se ela souber a verdade completa, nunca mais vai olhar para mim do mesmo jeito. Se eu for honesto, vou perder minha família. Esses são os medos que quem traiu enfrenta. Mas tem um problema aqui. Muitas pessoas, muitos homens ou até mulheres, usam esse medo como justificativa para continuar escondendo. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Segredos não protegem casamento. Segredos apenas adiam uma nova destruição desse casamento que você está tentando restaurar. A verdade pode doer, mas a mentira prolongada destrói muito mais. Outro medo da pessoa infiel é o medo de ser punido para sempre. Ele pode pensar, eu nunca vou ser perdoado, ela nunca vai parar de falar sobre isso, vou viver o resto da vida debaixo dessa culpa, nada do que eu fizer será suficiente. Quero te dizer que você precisará ter paciência para passar esse processo. E aqui eu quero te dizer algo muito importante, você que traiu. A pessoa traída, ela não toca no assunto porque quer torturar você. Muitas vezes ela toca no assunto porque o cérebro dela ainda está tentando organizar o trauma. Ela pergunta de novo e de novo porque ainda está tentando entender. Ela chora de novo porque ainda está processando, ela fica insegura novamente porque a segurança não se constrói em uma conversa. Segurança se constrói com consistência no dia a dia. Outro medo é o medo da exposição. A pessoa que traiu pode sentir vergonha da família, saber dos filhos descobrirem, da igreja comentar, dos amigos se afastarem, do trabalho ser afetado e da imagem dele cair. E por isso ele tende a esconder. E sim, eu entendo, a exposição pode trazer consequências, mas a vergonha não pode ser usada como desculpa para evitar a responsabilidade. O melhor caminho é assumir a culpa e a responsabilidade e pedir perdão pelo dano que foi causado. A cura começa quando a pessoa para de proteger a própria imagem e começa a cuidar da ferida que ele mesmo causou. Também existe um medo de não receber uma segunda chance. E essa é uma realidade muito séria, porque perdão pode ser oferecido e deve ser oferecido, mas reconciliação vai exigir muita reconstrução, muito querer. Segunda chance não é obrigação, é presente. E quem recebe esse presente precisa tratá-lo com reverência. Não dá para pedir restauração e continuar agindo com imaturidade. Não dá para pedir confiança e continuar sendo secreto. Não dá para pedir uma nova história e esperar uma nova história, sendo que você continua com os mesmos padrões. Existe ainda um medo que é difícil de falar, mas é necessário. Algumas pessoas infiéis têm medo de perder a sensação que viveram no caso. Não exatamente a pessoa em si, mas aquilo que aquela relação representava. Porque a traição, a amante, muitas vezes representou para ele validação, adrenalina, fantasia, a sensação de ser desejado, a impressão de uma vida sem responsabilidades. Mas a pessoa precisa entender, o caso muitas vezes, e na maioria das vezes, não é amor verdadeiro,
é anestesia, é fuga emocional, é uma fantasia construída muito longe da sua realidade. Porque é muito fácil parecer perfeito quando não se divide conta, quando não se tem rotina, filhos, doença, boletos, crises e responsabilidades. O caso com a amante, a traição, ela é apenas uma parte editada da sua vida. O casamento é a sua vida real e inteira. E por último, a pessoa que traiu pode ter medo de não conseguir mudar, principalmente quando existem padrões repetidos, compulsões, vícios emocionais ou sexuais, necessidade constante de validação ou fuga da realidade. E todos esses problemas precisam de ajuda de um profissional, porque eles não surgiram agora no seu casamento, mas já estavam em você. E esse medo precisa virar uma ação. Não basta dizer eu tenho medo de errar de novo. É realmente você precisa buscar ajuda, terapia, prestação de contas, um grupo de apoio. Você precisa amadurecer espiritualmente, você precisa mudar de ambiente, você precisa romper realmente com os padrões antigos. Porque um arrependimento sem uma estrutura que vai sustentar esse arrependimento vai ser apenas uma emoção passageira. Agora, o que os dois, quem traiu e quem foi traído, têm em comum? A pessoa traída e a pessoa que traiu podem ter medo de que o estrago tenha sido grande demais, medo de que não haja cura, medo de que os filhos sejam marcados para sempre, medo de que a família nunca mais volte a ter paz, medo de que o casamento nunca mais será leve, medo de tentar e se frustrar. E é claro, o medo de desistir e se arrepender. E quando esse medo fica muito intenso, a pessoa pode começar a ter pensamentos muito pesados, como se não existisse uma saída. Se você chegou nesse nível de sofrimento, por favor, não enfrente isso sozinho ou sozinha. Procure ajuda segura, fale com alguém que seja capacitado para te ajudar. Busque um profissional, converse com alguém que possa caminhar com você. A sua vida é mais importante do que esse momento de dor.